Primeiro, registrar que sou um dos poucos remanescentes da Constituinte de 1988. Ainda sou um dos dinossauros. E vi com alegria os elogios que o ministro da Economia fez à Constituição de 88. Porque, desgraçadamente, diferentemente de outros países, promulgada a Constituição, o esforço para o não cumprimento da Constituição. A Constituição teve dificuldade de ser implementada. E não foi. A Constituição de 88 foi sabotada, completamente sabotada. E o pior, sabotada pelo presidente que estava no exercício do mandato, José Sarney, e sabotada pelo presidente seguinte, que hoje está lá no Senado da República, que veio com um projeto na contramão do que dizia a Constituição, que a Constituição não pregava o Estado mínimo. E a propaganda era quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, mais tudo. Meu querido senador Marcelo de Castro, o desmonte do Estado brasileiro foi muito grande. E o discurso do desmonte continua. E tudo sempre não dando certo. Agora mesmo, o ministro Paulo Guedes, que, aliás, ministro, tive dificuldades e não consegui aprovar a convocação de Vossa Excelência para prestar o depoimento na CPI do BNDES. Não consegui sequer que o requerimento fosse apreciado. Apreciado. A blindagem de Vossa Excelência foi tão grande naquela CPI que o requerimento não foi colocado para votação. Eu até imaginei, né, que hoje aqui a blindagem fosse maior. O senhor já foi mais prestigiado aqui na Câmara dos Deputados, quando aqui ficava superlotado. Mas não consegui. Mas o senhor continua insistindo no discurso equivocado do desmonte do Estado. O presidente da República prestigiou o seu Ministério da Economia e acabou com o Ministério do Trabalho. O Ministério do Capital está privilegiado. E o Ministério do Trabalho deixou de existir. O presidente diz, quanto menos direitos, mais empregos. E o desmonte foi feito e agora está sendo apontado para o servidor público. Tem que retirar as garantias, os direitos dos servidores públicos. E como é que continua o desmonte? A insanidade, a falta de lógica. Porque o Brasil é produtor de petróleo, mas não refina o suficiente para abastecer o mercado interno. Tem petróleo, não refina e importa derivados. E a política do governo consiste agora em privatizar as refinarias e não a construção de mais refinarias. Não tem lógica isso. Vossa Excelência falou aqui no risco Brasil. Quem é que calcula esse risco? São as mesmas empresas que o senhor conhece muito bem. Você convive com essas pessoas. Moody, Standard & Poor's, Fitch, as mesmas que em 2008 disseram que o capital financeiro, que estava tudo sob equilíbrio. Em 2008, não foi crise, foi um golpe do capital financeiro, com reflexos em economias dependentes, como a do Brasil. Agora fala em privatizar a Eletrobras. Aí o Brasil vai se transformar em dependente também de energia elétrica. Ao contrário, fala em investimento em infraestrutura, tem que ter a independência energética. Aliás, o Brasil depende até da Venezuela em questões de energia elétrica. Então, risco Brasil, são juros, vem o câmbio, vem a inflação, vem a bolsa de valores. Não tem lógica dentro desses fundamentos da economia, não tem salvação, não tem saída. Aqui, deputado Glauber Braga abordou de passagem a questão da dívida pública. Como é que o Brasil enfrenta isso? Os juros diminuem, mas os bancos estão lucrando assustadoramente. Ah, mas a inflação está controlada, mas não tem investimento. Ah, mas o dólar, o câmbio é flutuante. O mercado está nervoso. O mercado está aflito. Quem é esse maldito mercado? Quem é que se submete a ele? Então, agora, os Correios e Telégrafos vão privatizar. Já privatizaram quase tudo. Rodovias, ferrovias, tudo. Vale do Rio Doce aí, as telecomunicações, foram entregando tudo.
A irresponsabilidade em relação à Petrobras? Ora, veja só, uma irresponsabilidade sem precedentes. Por quê? Porque o Brasil precisa ter independência política, independência econômica, independência energética, independência tecnológica, e não tem. E o projeto do governo é para afirmar ainda uma submissão muito maior. Então, é difícil verificar, e concluo, senhor presidente, que a discussão continua dentro da mesma base. Eu me diz assim, não, mas o Congresso Nacional são os senhores que podem influir. E aí estamos aqui votando reformas propostas pelo governo, o Congresso Nacional assumindo, mas é o governo que está pagando emendas parlamentares para praticar crimes contra os trabalhadores, contra os aposentados. Estamos agora aí discutindo outra reforma. Ah, mas o governo vai liberar as emendas impositivas. Liberar para quem? Liberar para comprar votos. Aonde? Não é falta de maturidade no Congresso Nacional, que quem determina, quem elabora, quem impõe é o Poder Executivo. Mas impõe a partir de meios que não são tão republicanos assim. Então eu vejo que a proposta é a mesma, deputado, não tem saída, porque é a proposta que aprofunda a dependência, porque, desgraçadamente, não temos um projeto nacional.